O governo federal lançou nesta semana o portal Ódio ou Opinião, com o objetivo de supostamente auxiliar na identificação de alegados discursos de ódio na internet e combater o extremismo digital no país. O site vai ser administrado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a ação faz parte da campanha nacional de enfrentamento ao discurso de ódio no Brasil, promovida pela pasta. Segundo o Ministério, a liberdade de expressão tem limite quando afeta alguém de forma criminosa. Está aí uma campanha do Ministério de Direitos Humanos do governo federal, este site contra o discurso de ódio. Luiz Fernando Pacheco. Eu acho que é uma boa medida, mais um canal para denunciar essas práticas deletérias e irregulares que alguns se utilizam dos meios digitais disponíveis. Hoje, né, todo mundo tem acesso à mídia. Hoje todo mundo é um comunicador em potencial e muitas vezes comunica coisas falsas, coisas erradas, coisas que não correspondem à verdade, que prejudicam o cidadão, que prejudicam uma comunidade, que prejudicam um segmento. Então, é um canal de denúncia, eu acho muito bem-vindo, desde que a denúncia seja devidamente apurada, seja devidamente verificada a sua procedência, para aí sim, né, dado o direito da pessoa se defender, dizer e tal, aí você vai tomar providências. Eu tenho visto o Ministério dos Direitos Humanos, sob o comando do ministro Silvio de Almeida, como um ministério muito importante no governo. Não é um ministério de enfeite, né? É um ministério que está tomando medidas e ações práticas para tirar direitos humanos do discurso e trazer eles para efetividade e para que façam parte do nosso dia a dia e do exercício da nossa cidadania. Wilson Pedroso. Coba, assim, vendo de forma sem uma visão muito profunda, eu acho correto ter uma questão de um olhar para esses discursos de ódio. Porque o discurso de ódio, ele muitas vezes acaba com reputações, o discurso de ódio acaba com a imagem das pessoas. Porém, o que me traz preocupação e estranheza é que nós vivemos num momento de polarização. Espero que esse órgão que vai fazer essa análise do discurso de ódio não tenha um viés político. Trate isso de forma correta, como deve ser tratada. Não, mas o fulano que falou que é mais para a esquerda tá ok, e o que falou mais para a direita é discurso de ódio. Porque a gente sabe que nesse momento os dois grupos, o de direita extrema e de esquerda extrema, têm grupos organizados espalhando fake news e discurso de ódio na internet. Por isso, espero que esse órgão seja um órgão de equilíbrio, de uma ação correta, não de uma ação política. Ô Diego, você acha que essa é a preocupação? É que o site que visa combater o discurso de ódio, estando dentro de um ministério, de um governo, seja politizado e aí o objetivo central, principal, fique à margem? Você acha que esse é o cuidado que o governo deve ter de observar contraditório, como disse o Pacheco aqui, um processo, um direito de defesa, não se deixar contaminar, como o Wilson está falando também, para não ser também um objeto político? Você acha que essas são as principais preocupações para esse site ser de fato contra o discurso de ódio? Ô Coba, eu fico me perguntando uma questão um pouco mais profunda do que essa. Qual que é a utilidade desse órgão? Por que a gente vai gastar dinheiro público para manter dentro da estrutura do ministério um órgão, se a pessoa que é vítima de discurso de ódio na internet, a pessoa que identifica uma fake news na internet, pode procurar diretamente um colega aqui da Raquel Galinatti numa delegacia, pode procurar diretamente o Poder Judiciário para fazer com que, como nós demos na outra matéria, esse vídeo ou o conteúdo seja retirado do ar? Então, isso tem funcionado, Diego Tavares? A minha pergunta a você é: isso tem funcionado para coibir o discurso de ódio? O discurso de ódio está tão disseminado de ambos os lados. Será que concordo com o Kobayashi. Um órgão de um ministério vai ter mais competência do que a polícia ou o judiciário para derrubar polícia
também é órgão subordinado ao Estado. Desde que não seja um órgão que esteja a serviço de um determinado grupo, grupo que esteja ocupando no momento o governo, mas que seja um órgão de Estado, quanto mais organismos para denunciar essa doença que é a fake news, melhor, porque o que nós temos não está adiantando, Diego Tavares. Discordo completamente, ao contrário, nós precisamos ter foco, nós precisamos focar nas polícias, focar no judiciário, a resolução desse problema. E claro, cobrar também que o Congresso Nacional edite uma regulamentação, dizendo aqui, sempre deixando muito claro que até agora o que se propôs não se mostrou eficiente para combater as fake news. Haja vista que nós não temos nenhuma definição jurídica ainda do que é fake news, então você vai deixar o arbítrio de um órgão estatal regulamentar essa matéria? Eu acho isso perigoso. Tem que ser um órgão estatal a regulamentar. Um órgão estatal. Um órgão da onde? Da padaria? Ministerial. Eu estou dizendo um órgão do governo federal. Vamos deixar ao arbítrio de um ministro de Estado poder dizer aquilo que é fake news, aquilo que não é. Não é o ministro Silvio que vai dizer o que é fake news e o que não é. O órgão não está debaixo do guarda-chuva do Ministério dos Direitos Humanos? Mas o órgão vai ser estruturado, o órgão vai ser bem estruturado. A pessoa que vai coordenar esse órgão seria um indicado do próprio ministro. E, enfim, se não for, mais preocupante ainda, porque vai ter uma segunda pessoa aí para quem o dirigente desse órgão vai ter que bater continência. Então, Diego Tavares, tudo funciona assim, querido. Mas a Polícia Federal, quem é que indica o delegado-geral da Polícia Federal? É o ministro da Justiça. Isso não quer dizer que o delegado-geral vai perseguir os adversários do governo e proteger os aliados do governo. Com o qual o governo federal, com o qual os interlocutores da atual gestão do governo federal já têm trabalhado isso de forma política, já tem manifestações muito politizadas, e politizadas aqui eu digo no mau sentido, a respeito da regulamentação de redes sociais. Teve um esforço no ano passado para a aprovação do PL 2230 ou 2630, ou 2630. Não sei. O PL das fake news, ou PL da censura, enfim, chame como quiser, que era evidentemente um PL extremamente ideológico, que bem por isso encontrou resistência do Poder Legislativo, teve que ser retirado de pauta. Então, essa questão de fake news tem sido tratada de uma forma, enfim, com a qual eu sinceramente discordo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado aí para não atribuir a qualquer crítica a um governo a pecha de discurso de ódio. Mas não tem... Essa é a grande preocupação. Essa diferença tem que ser feita. E bem por isso isso tem que passar pelo crivo do judiciário, não pelo crivo de um órgão do Ministério dos Direitos Humanos. Mas não é, mas o governo está lançando um site para apurar denúncias de discurso de ódio. Não quer dizer que o governo federal, o executivo, vai ter o poder de tirar do ar... Você está aqui comprovando a inutilidade dessa estrutura. Não, é o judiciário. Ali é uma fonte para receber denúncias e informações. Pelo que eu entendi aqui, só um minuto. Pelo que eu entendi aqui, não é nem uma ouvidoria, na verdade. Eu estou lendo aqui os detalhes desse site e é basicamente para orientar as pessoas a como discernir o que é uma opinião de um discurso de ódio e orientar como é que faz a denúncia no Disque 100. Aparentemente, neste site não vai correr nenhum processo administrativo, não tem nada que você denuncie. E aí eu repito, precisa de um órgão para isso, eu entrei no precisa criar uma estrutura para isso. Eu entrei no site e entrei nos exemplos desse site do Ministério dos Direitos Humanos. E ali é como se fosse uma cartilha exemplificativa de palavras que deem conotação ou denotação criminosa ou não. Então, são exemplos. E eu não acho que nem que a gente poderia falar palavras de ódio. São crimes, né? Quando a gente fomenta o preconceito, quando a gente fomenta o genocídio, a eugenia de raça, quando fomentamos também palavras contra a dignidade de honras subjetiva ou honra objetiva, são criminosas, são palavras criminosas. E ali eles colocam essa diferenciação. O que eu vejo é que é importante reforçar que foi numa ação que comemorava o dia de discurso, combate ao discurso de ódio, dia 18 de junho. Eu achei mais uma ação comemorativa, elucidativa, uma cartilha que orienta do que algo impositivo. Até porque o Ministério da Justiça não tem competência para impor
impor normas para ninguém. Nem o de direitos humanos, não. Muito menos. Exato. Eu tô com o site aberto aqui no meu celular, só se tiver curiosidade, vai lá, é ódioopinião.mdh, de Ministério de Direitos Humanos.gov.br. É interessante que tem aqui uma frasezinha entre aspas para combater o discurso de ódio e já tem uma foto do ministro, logo de cara é a foto do ministro, ou seja, a segunda coisa mais importante além das aspas já é a foto do ministro e também do nosso querido amigo professor Camilo Caldas, o Noda Caldas, que é professor da São Judas aqui em São Paulo, muito amigo, inclusive, do professor Silvio Almeida. O negócio aqui tinha que ser, na verdade, uma outra ordem, né? Depois só é que vem na prática. Quer saber a diferença? Aí você vê a diferença de ódio e opinião. Depois você vê como é que denuncia e vê alguns exemplos. É um site. Aliás, eu disse que sei. Quem tiver alguma denúncia a respeito de violação de direitos humanos, diz que sei. Fala, Jesus. A parte do layout da página, não vamos entrar nisso. Das prioridades do layout da página. A gente deixa para discutir depois. Isso não é novo. A ONU tem declarado os princípios, chamados princípios Camden, pela qual ela própria orienta os estados, que os estados tragam esse tipo de divulgação. E nesses princípios Camden se explica o que é genocídio, o que é discurso de ódio, e deixa muito claro que ser impopular com o seu discurso, ser contra-majoritário com o seu discurso, não é necessariamente discurso de ódio. O discurso de ódio ali está lançado de forma muito clara. É atacar minorias, é ser racista e principalmente negar fatos históricos como o genocídio.